Boa noite, irmãos de Caldas. Boa noite àqueles irmãos também que nos têm acompanhado e a todos os ouvintes que têm nos prestigiado aí assistindo os nossos vídeos. E meu desejo é que Deus continue abençoando a todos vocês, fortalecendo, guardando e amparando e dando o sustento necessário para cada um dos irmãos e os nossos ouvintes. Como os irmãos sabem, esses vídeos têm como propósito de promover a edificação, o encorajamento, o ânimo, promovendo a nossa alegria em Deus e também fortalecendo a nossa esperança e a nossa fé no Senhor Deus. Naturalmente, para que isso seja verdadeiro na nossa vida, o Senhor Deus deixou a palavra dele para que nós possamos meditar nela, aprender dela, porque é ela que nos revela quem é o Senhor nosso Deus. Eu já falei para os irmãos em outros vídeos que eu creio que a Bíblia ela é a palavra de Deus. O que Deus fala, a Bíblia fala. O que a Bíblia fala, Deus fala. E por isso, então, ela é inerrante, não contém erros, ela é infalível, ela é suficiente, ela é a voz maior na igreja, ela é a autoridade suprema na igreja, e é por meio dela que nós resolvemos os casos de dúvidas doutrinárias e tudo aquilo que envolve o conhecimento de Deus e a prática da igreja, nós extraímos a partir das Escrituras Sagradas, por entender que ela é aquela que norteia a prática da vida cristã. E como nós falamos também, nós acreditamos na Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Então é importante que a gente reafirme essas coisas, que nós não usamos a Bíblia como um muleto, não. Ela é a palavra viva de Deus e quando nós estudamos e nos submetemos a ela, nós também nos tornamos vivos. Como Jesus falou lá para os seus discípulos, na época lá no Novo Testamento, né? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E é verdade mesmo. A gente acredita nisso e ela é capaz de fazer isso no coração humano. Então, nós estamos fazendo então algumas reflexões a respeito das perfeições de Deus, e nós vamos continuar fazendo isso hoje. E hoje eu quero falar da bondade de Deus. E para nós, e o texto que nós escolhemos para fazer essa meditação está no Salmo de número 36. Salmo 36 é o salmo que nós vamos meditar então nesta noite. Eu quero também lembrar aos irmãos que é importante que os irmãos se inscrevam, né, no nosso canal. É importante que os irmãos dêem lá o seu like, né? E é importante que os irmãos divulguem também esses vídeos. E o propósito aqui não é, nós não temos a intenção aqui de sermos mais conhecidos e nem fazer qualquer tipo de promoção, mas se alguma coisa, ou se algo que nós queremos que seja conhecido e promovido, é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus, esse é o desejo do nosso coração. E creio também que é o desejo de Deus. E Deus quer que o mundo conheça mais da sua glória. E nós, como igreja, somos responsáveis diante do Senhor de proclamar as verdades do Senhor. Então, eu incentivo os irmãos a se inscreverem, a encaminhar para outros amigos, né, divulgar os vídeos. É importante para o crescimento espiritual e também para a conversão de outras pessoas que Deus assim aprover trazê-los ao conhecimento de Cristo Jesus. Então, sem mais delongas, nós vamos então fazer uma reflexão no Salmo 36 e o propósito nosso é falar da bondade de Deus. Então vamos ler o Salmo e depois vamos falar um pouco sobre o Salmo 36. É possível que eu não consiga concluir todo o raciocínio nesse áudio ou nesse vídeo, então é possível que nós façamos mais alguns vídeos sobre o Salmo 36. Mas vamos lá então, sem mais delongas. A partir do verso 1 do Salmo 36 diz assim: Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos e lhes diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada.
As palavras da sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, e teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem se repila a mão nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Que Deus então nos abençoe por meio da leitura da sua palavra. Nós vamos orar ao Senhor. Grande e eterno Deus, nós precisamos que o Teu Santo Espírito, que inspirou as Escrituras, também nos ilumine, ó Senhor, para podermos entendê-la e guardá-la em nosso coração e fazer dela, ó Deus, o nosso modo de vida. Precisamos da Tua direção, da Tua orientação e precisamos, ó Deus, da Tua iluminação, da Tua luz, para que possamos compreender a verdade. Abençoe-nos, ó Deus, à medida que vamos expondo e discutindo, ó Deus, e refletindo a respeito desses versos, e aqueles que nos ouvem, ó Senhor, que também sejam abençoados por Ti. Abençoe os irmãos de Caldas, que eles sejam usados pelo Senhor para a Tua glória, ó Deus, e honra. Abençoe aqueles irmãos que estão distantes e que também nos ouvem, ó Senhor, e abençoe aqueles que porventura ainda não fizeram compromisso de confiar no Senhor, que sejam hoje tocados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, e conduzidos aos pés de Cristo. Senhor, nos abençoe. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas, irmãos, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação da estrutura desse salmo, até para nos ajudar a entender a mensagem que o salmista tem a preocupação de nos passar. Então, vamos fazer assim. Aí no comecinho do salmo, os irmãos vão perceber que tem aí um tema que diz assim, não é o que está em negrito, é o que está abaixo do tema em negrito aí. Acredito que em muitas Bíblias, e algumas Bíblias que os irmãos estão usando, é possível que haja aí um tema dizendo assim, malícia humana e a benignidade divina. Não é esse, tá certo? Isso aí foi apenas um tema, foi dado por aqueles que reproduziram aqui a Bíblia, né? Então não é a editora que colocou isso aí, né? Alguém ajudou ou colocou para a editora, então imprimir aí. Mas o que vem debaixo desse, que está assim, ó, ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Na verdade, é aí que começa o versículo 1. Quando nós olhamos para a Bíblia hebraica, nós encontramos ali que começa o verso 1, nesse tema que diz assim, ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Então aí começa de fato o verso 1. Então essa parte aí, ela que está em itálico aí, né? Ela está então mostrando para nós quem que é o autor deste salmo. Então está muito claro aí, Davi, servo do Senhor. E Davi então se coloca aí como servo do Senhor. É possível que a palavra servo aí é a mesma palavra usada para o Senhor Jesus. Mais para frente, a ideia de servo é alguém que foi ungido, separado por Deus para um propósito. Então, nesse caso, Davi foi separado por Deus, foi ungido por Deus para ser rei, o rei servo do Senhor que vai então conduzir, que vai dirigir o povo dele. E quando nós vamos lá para Isaías, nós encontramos essa mesma palavra sendo empregada para Isaías, sendo empregado lá para Ciro, por exemplo, foi também utilizada para Nabucodonosor,
e também é utilizado para Cristo. Mas a ideia então é de alguém que foi ungido pelo Senhor para cumprir uma missão da parte de Deus. Então, e aí começa então o verso, melhor, o capítulo 36, o verso 1 começaria aí. E o nome que está aí é Yahvé, lembrando sempre que esse nome quer fazer uma indicação de um Deus que é redentor, de um Deus que entrou numa aliança eterna com o seu povo, né, um Deus que fez uma aliança perpétua com o seu povo. Também é um nome que nos dá uma ideia de um Deus presente, né, que está redimindo de forma presente o seu povo. Então esse nome tem algumas implicações aí, segundo os estudiosos, é um dos nomes mais importantes de Deus nas Escrituras. Então revela algo da essência de Deus, mais do que os demais nomes, né? Então aqui é um Deus da aliança, que entra em aliança, é um Deus que está presente com o seu povo, um Deus redentor, que vem então para redimir e salvar o seu povo da escravidão. Então Davi diz que é servo deste Senhor. E do verso 1, então, nós temos a filosofia que vai no coração do ímpio. Em algumas traduções, como por exemplo na NVI, a NVI diz assim: há no meu coração, ou melhor, há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer ao Senhor. Então veja que lá na NVI foi traduzido assim, ó: há no meu íntimo um oráculo. Aqui o salmista já é direto e diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. As duas traduções são boas, né, não estão erradas, mas uma coisa importante que nós temos aqui é que aqui de alguma forma no capítulo 1 nós podemos entender um pouco o que é inspiração divina. Davi está tendo conhecimento do coração do ímpio, daquele que não teme a Deus, daquele que não tem religião, um ateu, um pagão. Davi está tendo uma revelação do que há no coração deles, da parte do próprio Deus, mostrando então como que funciona o coração de um ímpio. E o que Davi descreve aqui é que esse ímpio é aquele que tem como filosofia de vida que Deus não existe, não há temor de Deus diante deles. E os irmãos sabem disso, que quando uma pessoa nega ou tenta negar a existência de Deus, quem faz as regras da vida dela é a própria pessoa. Se Deus não existe, então eu vivo do jeito que eu quero viver. Então a filosofia de vida do ímpio é: não há Deus. Então se não há Deus, eu vivo de qualquer jeito. Então o verso 1 demonstra aí o que vai dentro de um coração de um ímpio. E do verso 2 até o verso número 4, nós encontramos quais são as características deles. Então se eles não temem a Deus, não têm religião, são pagãos, ateus, então é natural que também o verso 2 e 4 faça parte da vida deles. O que caracteriza aí a prática de um ímpio, né? Por exemplo, aí no verso 2: porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos, ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. E pelo que o texto aqui então nos apresenta, é que por eles não crer ou tentar, vamos dizer assim, apagar a existência de Deus do coração deles, e tentar crer que Deus não existe, então quem faz as regras da vida do ímpio é o próprio ímpio. E nesse caso, fala que eles se alegram, ou eles se exaltam por causa da maldade que há no coração deles, ou por causa do pecado deles. Eles se tornam soberbos, arrogantes, por causa do pecado deles. Vamos dizer assim, eles contam vantagem de cometerem pecados, eles se autoelogiam pelos pecados que eles cometem. Por exemplo, se eles passam a perna em alguém, se eles roubam alguém, se eles matam alguém, para um ímpio, isso é motivo de louvor. Porque não há temor de Deus nele. Se não há temor de Deus, também não há temor dos homens, não há respeito pelos homens. Os irmãos me desculpem, eu estou um pouco com a garganta irritada. Mas continuando aqui o raciocínio, então se não há temor de Deus, também não há respeito pelo próximo, pela vida, e naturalmente os pecados que eles cometem, eles usam isso como como louvor para a vida deles.
É isso que o salmista então descreve, né? Essa é a característica deles, faz do pecado um estilo de vida. E além disso, eles dizem assim que eles pecam e dizem não seremos descobertos, não seremos descobertos. É interessante que a Bíblia, na linguagem de hoje, ela fala assim, ela diz assim no verso 2, ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. Lá na NVI, ele diz assim, ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Então veja que são traduções, né, que elas não fogem, né, daquilo que está no original, mas eles passam a ideia correta. Então é que o ímpio, na verdade, ele comete pecados, eles se vangloriam por causa do pecado deles e pensam com eles assim, Deus não vai nos descobrir. Eles não detestam o mal que eles colocam em prática. Então do verso 2 até o verso 4 está descrevendo a característica deles. Aí no verso 3 diz assim, as palavras da sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. Então eles proferem palavras maliciosas, palavras maldosas, né? Esse é o ponto, a boca deles está cheia disso, né? de proferir maldições, maldades, palavras insenuas, né? Que na verdade palavras que ferem as pessoas, que é contra aqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus e contra o próprio Deus, vamos dizer assim. Então são palavras profanas, né? Eles não têm, como alguns dizem em algumas regiões do Brasil, não tem papas na língua, né? Não tem freio na língua, não tem. Então eles profanam tanto o homem quanto o próprio Deus, né? E aí, quando eles vão dormir, antes de dormir, aí no verso 4 diz assim, no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom e não se despega do mal. Então, eles deitados na cama, eles estão meditando o mal, vendo como é que eles vão praticar o mal para o outro dia, ou como é que eles vão, então, capturar alguém pela maldade do coração deles. Então, estão maquinando o mal. E fala que eles não se desviam, não se desapegam do mal. Então, verso 1, então, é a filosofia de vida do ímpio. O verso 2 a 4, nós temos aqui, então, as características deles. Do verso 5 até o verso de número 9, nós temos aí uma descrição gloriosa de Deus, do verso 5 até o verso 9. E do verso 10 ao verso 11, nós temos uma oração do salmista. Ele está pedindo algo a Deus. E no verso 12, nós temos qual que é o fim do ímpio. Daquele que diz que Deus, daquele que não tem o temor de Deus, daquele que acha que esconde o mal de Deus, daquele que acha que pode enganar a Deus, e daquele que profere mentiras e busca práticas maldosas e que não se afastam do mal. Então, o fim dessas pessoas que são descritas aí no verso 1 do verso 4 está aí no versículo 12. Fala que eles serão destruídos, né, serão derribados. Por causa dos seus pecados. Eu fiz essa rápida introdução aqui e a intenção minha então é de discutir aí do verso 5 até o verso 9. Então do verso 5 até o verso 9, o salmista vai fazer então uma descrição aí de quem é Deus, da bondade de Deus, da benignidade de Deus. E como é que o salmista começa fazendo isso? Veja que ele vai dizer o seguinte aí no verso 5, ele fala assim, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Uma tradução mais literal ou melhor, desse versículo aí, poderia ser assim, olha, a tua benignidade, Senhor, chega até as regiões eternas. Qual que é a ideia do salmista em falar sobre isso? Ou até as regiões celestiais? Qual é a ideia dele? Ele está demonstrando aí a imensidão da bondade de Deus, do amor de Deus, revelado à sua criação. A intenção do salmista é mostrar que esse amor que Deus tem, essa bondade de Deus, é uma bondade infinita. Ela é tão grande como Deus é grande. Nós lembramos aqui, temos falado bastante sobre isso, que Deus é a fonte de todo bem. E temos que lembrar também que o padrão de bem não é aquilo que nós achamos que é, mas o padrão do bem
do que é bom é Deus quem dá. É Deus quem diz o que é bom. Então, se Deus é a fonte de todo bem, é Deus então que vai dar para nós o padrão do que é bom. É por isso que na medida que Deus vai criando todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, e é dito, e viu Deus que é bom, e viu Deus que era 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 muito bom. Então, o que Deus trouxe à existência, o próprio Deus considerou como algo bom, mas quem estabeleceu o padrão de coisa boa, de bondade, é o próprio Deus, porque Ele é a fonte de todo bem. Então, o salmista então está dizendo que essa bondade de Deus é uma bondade, essa benignidade de Deus, ela é tão grande como Deus é grande. Quero chamar a atenção dos irmãos ainda, e nós vamos discutir isso no próximo vídeo. Essa palavra bondade, ou benignidade, conforme aparece na Bíblia de vocês, para quem tem a Bíblia e a NVI, ela vai falar do amor de Deus, também aqueles que usam aí a Bíblia na linguagem de hoje, ela também vai falar sobre o amor de Deus. É interessante que essa expressão usada no texto original, ela descreve o amor pactual de Deus. Um amor que foi revelado lá na criação. Quando Deus traz tudo à existência, e também cria o homem e a mulher, então ali Deus estabelece com eles uma aliança. E a ideia então desse amor que Deus tem é um amor pactual, que Deus tem para com os seus servos. E lembrando depois que esse amor pactual, ele é confirmado com Abraão. Então Abraão, como um homem escolhido por Deus, a partir de Abraão que Deus então ele faria a sua nação, também esse termo que é apresentado aqui é também apresentado, ou aparece lá com Abraão. Lá em Gênesis. Então, para mostrar que esse amor imenso que Deus tem é um amor pactual, que de alguma forma estende-se a toda a criação de Deus, e de uma maneira muito especial, ela se manifesta para aqueles que são chamados para junto de Deus, para o povo de Deus. Um amor pactual. Por isso que é importante nós estudarmos as palavrinhas, né, que nós temos aí na nossa Bíblia. E para aqueles que podem, né, se tiver um pouco do conhecimento da língua hebraica e também da língua grega, ajuda a gente a aprofundar um pouco mais no conhecimento dessas verdades. Então, nesse sentido aqui, essa palavra benignidade, ela vem de uma palavra hebraica, que quando é usada em outros lugares, como foi usado na aliança com Abraão, na aliança com Isaac, Jacó e com o povo de Israel, é um amor pactual de Deus. Um amor imenso, um amor grandioso que não tem limites, à semelhança do próprio Deus. E é esse amor pactual, é esse amor que Deus então está revelando aqui, é o amor pactual, ou é o pacto, ou está baseado no pacto que ele fez com aquilo, ou melhor, com o seu povo. Ou melhor, fiz uma pequena confusão aqui, né? Então, esse amor pactual é o amor que foi revelado para Abraão quando Deus entra em aliança com ele. Quando Deus entra em aliança com Israel. É esse amor que Deus promete ter para com o seu povo. Para com o seu povo. Então, a palavrinha ali é importante porque ela demonstra um amor pactual de Deus. Então, Deus tem uma aliança de amor e essa aliança, então, é manifesta sobre, principalmente, o seu povo eleito e também sobre toda a criação, mas mostrando que Deus se alegra em derramar da sua bondade, do seu amor sobre o seu povo e sobre a sua criação. Nós vamos voltar em breve, irmãos, no próximo áudio, nós vamos continuar discutindo um pouco mais a respeito dessa bondade de Deus revelada nas Escrituras, como nós estamos aqui considerando no Salmo 36. Deus abençoe os irmãos nesse primeiro momento e nós voltaremos então para falar sobre isso. Amém.